E quais são esses 4 segredos relatados aqui? Primeiro, planejamento. Vamos ver o texto? Coloca o texto aí novamente na tela. Lucas, capítulo 14, né? Versículo 28 a 30. Olha aqui o que Jesus está ensinando. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Planejamento. Planejamento. Para ver se tem com que acabar. Administração. Planejamento. Administração. Para que não aconteça que depois de haver posto o fundamento, trabalho. Ninguém vai construir uma casa sem trabalhar. Então ele está mostrando aqui planejamento, administração e trabalho. Não aconteça, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Neste caso aqui, o tal não realizou. Mas o que Jesus está ensinando é planejar, trabalhar, administrar para realizar. Quantos aqui querem ter um ano abençoado? Então diga comigo: planejamento, e planejar é projetar, administrar, trabalhar e realizar. Vocês perceberam que o trabalho e a realização vêm por último? Antes do trabalho tem que ter o planejamento, tem que ter o projeto. Primeiro eu planejo como vai ser o meu ano, primeiro eu projeto como vai ser o meu ano, depois eu vou para o trabalho, que é a ação. Eu vou trabalhar para ganhar o dinheiro. Aí, ganhando o dinheiro, eu tenho que administrar. Administrando, eu socorro um risco. E qual é o risco? Realizar. Gente, o que eu leio e ouço em palestras que são cobrados, vocês têm de graça todos os dias do ano. Coloque em prática. Coloque em prática. Eu sempre digo o seguinte, que conhecimento é poder, desde que o conhecimento que você tem não fique armazenado na sua mente. Conhecimento sem ação é apenas informação. Não adianta eu ter a informação e não pôr a ação. Se alguém diz, em tal lugar tem ouro, mas eu não vou com a picareta lá para cavar o solo e achar o ouro, não adianta ter a informação. Não adianta você estudar e não pôr em prática aquilo que você está aprendendo. Por que é que tem muita gente fracassando ano após ano? Entra ano, sai ano, é 2020, 2021, 2022, 2023, 2050. Eita Deus de glória. E o cara não realiza nada. Por quê? Porque não adianta dizer ano novo, vida nova, se as ações forem as mesmas. Aí nada muda. Ao contrário, a tendência é piorar. Escutem. Aqui Jesus está mostrando que para se alcançar o que deseja é necessário fazer planejamento, ou seja, projetar alguma coisa com antecedência, administrar e trabalhar em cima daquilo que projetou, que planejou e confiar nas mãos de Deus para que Ele abençoe para o projeto se realizar. Provérbios capítulo 16, eu quero ler este texto na linguagem de hoje, versículo 3, diz assim: peça a Deus que abençoe, o que, pessoal? Os seus planos, e então, eles darão certo. Ei, tchê. É uma questão de mudança de pensamento e coração. Caramba,
Vocês são membros da igreja que eu sou pastor. O teu pastor tem bastante conhecimento e ação. Eu não sou um pastor apenas que prego para vocês o que leio. Eu prego para vocês o que faço. Eu não ouço pessoas fracassadas e que não têm resultado. Neguinho não tem resultado, vem me dar lição de moral? Não, amigão, primeiro você conserta a sua vida, primeiro você começa a arrebentar, primeiro você me mostra os seus resultados para vir com as suas fábulas. Do contrário, aperta minha mão aqui, pode ir embora. Então, quando eu falo para você sobre administração e projetos, é porque eu faço em minha vida. Eu li na Bíblia. Eu leio muitos livros seculares, mas o que eu ensino para você, eu li primeiramente na Bíblia. E quanto mais eu leio, mais eu percebo que a Bíblia é inerrante, incorrigível, incomparável, infalível, e ela é poderosa. É só pôr em prática. É só colocar em prática os ensinamentos. Eu lembro que 2007 para cá, são quantos anos? Eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe e também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante. E aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo. Se fosse 2027, seria 18 anos, não é? 17 anos. 17 que hoje é dia 1º. Em 2007, eu estava caminhando com o Rondinelli, que é o que está operando o equipamento de televisão lá em cima. Nós estávamos caminhando na avenida Oliveira Belo. Eu tenho um apartamento nessa avenida, lá no Rio de Janeiro. E aí, caminhando com ele, eu disse assim: ô Ronde, como é que vai estar a sua vida daqui a 10 anos? Ele, eu não sei, tio. Eu falei, ele me chama de tio, né? Eu falei, então você tem que programar a sua vida, tem que projetar. Eu disse para ele, eu sei como vai estar a minha vida daqui a 10 anos. Eu vou ter um apartamento lá em São Paulo, porque eu quero comprar um apartamento para mim em São Paulo. Eu vou ter um carro assim, aliás, é o segundo carro que eu tenho igual ao que eu falei com ele que teria. E para isso eu vou guardar X por mês, vou administrar onde? Direitinho, vou terminar de pagar essas cartas de consórcio, porque já pagava naquela época. E daqui a 10 anos, pode me cobrar. Se eu não estiver com esse veículo, e se eu não tiver com o apartamento que eu falei, eu te dou o que tenho na minha vida. Antes dos 10 anos, eu falei, nem adianta cobrar, né? Porque eu já realizei acima daquilo que projetei. Ei, Deus abençoa a quem faz projetos. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Eu também não tinha. Eu não tinha dinheiro, eu tinha planejamento, eu tinha projeto, eu tinha conhecimento. E quando você tem planejamento, quando você projeta, trabalha, age, vamos ler novamente? Coloca aí, Rondinelli, o mesmo versículo na linguagem de hoje. E confia em Deus, é Provérbios 16:3, não foi isso que eu li? Linguagem de hoje. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Eu paguei aluguel lá no Rio de Janeiro durante 5 anos direto. E eu pagava naquela época R$3.000 de aluguel. Então você calcula. 5 anos são 60 meses. 3
vezes 6, 18. 180 mil. Quando eu saí do Rio de Janeiro, eu falei para o Rondinelli: nunca mais eu pago aluguel no Rio de Janeiro. Se um dia eu voltar para o Rio de Janeiro, eu não pago mais aluguel. Quando eu cheguei em São Paulo, o pastor João me disse: Neilton, eu quero que você fique nessas duas praças, apenas Rio e São Paulo, pelos próximos 10 anos. Falei: é mesmo? É isso que o senhor quer? Entrei na internet, procurei uma empreendedora, uma construtora, que estava construindo o prédio. Ainda estava construindo, bem baratinho. Não é grande o apartamento, é um apartamento de 90 metros, na Avenida Oliveira Belo, no Rio de Janeiro. Falei para o Rondinelli: lembra do que eu te falei? O pastor João Ribe disse que quer que eu fique entre Rio e São Paulo nos próximos 10 anos. Isso ele falou em 2012. O prédio estava ainda no chão. Aí eu comprei, pagando uma parcela infinitamente menor do que o aluguel. Infinitamente menor. E simultaneamente eu pagava uma parcela do consórcio. Quando a construtora entregou o apartamento, o pastor João me disse: Neilton, eu quero que você volte para o Rio de Janeiro. Quando o Rondinelli entrou no meu apartamento, eu disse: lembra o que eu falei para você? Que eu nunca mais pagaria aluguel no Rio de Janeiro? Projetar, administrar, trabalhar e realizar. Esse apartamento, ele está alugado lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, por R$3.200. Esse apartamento. Ele está alugado há 8 anos. Então, há 8 anos, esse apartamento coloca todos os meses R$3.000 na minha conta. Porque tem um imposto de renda, dá um pouco menos, né? Dá 2.800, tem a questão da imobiliária, tem o imposto de renda. E com o dinheiro desse aluguel, se eu quiser, dá para comprar outro apartamento. Vocês entenderam? As pessoas dizem assim: o pastor Neilton é rico. Não, o pastor Neilton é igual a qualquer outra pessoa. A diferença é que eu vivo o que Jesus ensinou. Eu vivo o que prego. Se você não mudar a sua mente e o seu coração, você vai ter mais do mesmo. Agora, se você está no caminho certo, continue. Só confie no Senhor, porque Ele será contigo. Vamos aplaudir ao Senhor. Fiquem de pé.